Me fala aí, qual foi a crença que você trouxe pra gente trabalhar? André, essa mesma do que esse rapaz aí trouxe, que foi a questão da pena do meu pai. Pena do seu pai? É, Quando você está desalinhado com seu pai e com a sua mãe, isso gera retrocesso na sua vida financeira, na sua vida afetiva também. Você não consegue crescer e prosperar. E o que é esse desalinhamento? Esse desalinhamento ele é formado por julgamentos que você pode fazer com relação ao seu pai e à sua mãe, quando você inverte o papel. Ou seja, eu passo a me comportar como se eu fosse pai da minha mãe e do meu pai. Eu inverto as funções. Aí a pessoa dá bronca, a pessoa critica o pai e a mãe, julga, cobra porque não tomou o remédio. Enfim, tudo isso gera inversão de papel. É como se você se colocasse acima dos seus pais. E o sentimento de pena também gera isso. Gera uma inversão de posição na família, de hierarquia. É o pequeno querendo salvar o grande, está fora da ordem. O grande pode querer salvar o pequeno, mas o pequeno, quando quer salvar o grande, ele se dá mal, porque ele está invertendo a ordem das coisas, a ordem natural do sistema, de como é que ele funciona. Né? Então, por isso é importante trabalhar esse sentimento. Então, o que é que você sente pena do seu pai? quando ele quebrou e eu fui visitar ele, que ele é separado da minha mãe. Aquele dali doeu muito em mim. Certo? Vai me contando aí como é que foi essa cena. Ele veio me buscar porque ele estava quebrado, ele veio de ônibus, aí quando nós chegamos na casa, ele estava morando num quartinho. Aí eu passei o dia com ele, quando eu voltei para casa, minha mãe disse que eu vim chorando, dizendo que meu pai era pobre, que meu pai tinha quebrado. Aquela cena eu nunca mais esqueci na minha vida. O que é que você está sentindo agora de pensar nisso? Vai dar um calor no corpo. Uhum. Então vamos lá. Eu fiquei com pena do meu pai, Fiquei com pena do meu pai, morando naquele quartinho. morando naquele quartinho. Ficou muito marcado na minha memória. Ficou muito marcado na minha memória. Eu cheguei chorando em casa, Cheguei chorando em casa, contando para minha mãe. contando para minha mãe. Foi difícil ver o meu pai daquele jeito. Foi difícil ver meu pai daquele jeito. Me marcou até hoje. Até hoje ele me marcou. Pena do meu pai, Pena do meu pai. tristeza pelo meu pai. Tristeza pelo meu pai. O que é que você está sentindo agora? Agora deu vontade de chorar de novo. Por que deu vontade de chorar? Qual foi o pensamento que veio? Qual foi a cena? Qual foi a imagem? Ele falando para mim que a vida dele era aquela agora. Como foi que ele falou? Fala mais ou menos como foi que ele falou para você isso. Foi me deixar na parada, aí olhou para mim, disse, meu filho, você vai pegar seu ônibus, eu vou ficar por aqui porque minha vida é essa aqui agora, só trabalhar. Certo. O que é que você sentiu agora de falar isso? Só a pena mesmo dele. Uhum. Eu senti pena do meu pai. Eu senti pena do meu pai. Eu sinto uma tristeza por ele. Eu sinto uma tristeza por ele. Aquela cena me marcou muito. Aquela cena me marcou muito. Meu pai me levando na parada Meu pai me levando na parada, e dizendo para mim: dizendo para mim, agora você vai embora agora você vai embora, e eu vou voltar a trabalhar. eu vou voltar a trabalhar. E essa aqui é a minha vida agora. Essa aqui é a minha vida agora. E eu fiquei com pena dele. Eu fiquei com pena dele. Fiquei triste pelo meu pai. Fiquei triste pelo meu pai. Se eu tivesse o poder de salvar o meu pai, eu salvaria. Se eu tivesse o poder de salvar meu pai, eu salvaria. De tirar ele daquela situação. Tirar ele daquela situação. Se eu pudesse, eu teria tirado. Se eu pudesse, eu teria tirado. Eu sinto pena e tristeza Eu sinto pena e tristeza pela situação do meu pai. pela situação do meu pai. O que é que você está sentindo agora? André é só um calor no corpo mesmo. Uhum. Como é que tá a sensação de pena? Volta de novo lá na cena e percebe.
A grande. Ainda é aquela cena dele levando você na parada e falando pra você que a vida dele era aquela? É isso? Exato. É pena, é tristeza, o que é? Agora é tristeza. E que intensidade você daria de nota pra isso agora, nessa tristeza? Então daria um 8,5. Onde é que tá a sensação da tristeza no seu corpo? Nos braços. Como? Nos braços. Calor nos braços. Certo. Eu sinto uma tristeza, Eu sinto uma tristeza, lembrando da situação do meu pai, lembrando da situação do meu pai, morando num quartinho, morando num quartinho, trabalhando muito. trabalhando muito. Aquela era a vida dele. Aquela era a vida dele. Ele quebrou e a vida dele mudou. Ele quebrou e a vida dele mudou. E eu fiquei com pena. Fiquei com pena. Fiquei triste pelo meu pai, Fiquei triste pelo meu pai, pela situação que ele ficou. pela situação que ele ficou. Eu sinto uma tristeza pelo meu pai, Eu sinto uma tristeza pelo meu pai, pela situação que ele ficou. pela situação que ele ficou. A vida dele mudou. A vida dele mudou. E eu fico imaginando que ele sofreu. Eu fico imaginando que ele sofreu. Ele sofreu com essa mudança. Ele sofreu com essa mudança. O que é que você está sentindo? Só o calor se espalhando. Tá dando sensação de pena ainda? Não, tá afastando a pena. Tá só o calor mesmo agora. Tenta voltar de novo lá na cena. Seu pai morando naquele quartinho, depois levando você na parada para se despedir, dizendo que a vida dele agora era aquela. Aí quando volta lá dá vontade de chorar. Aonde é que foi que você deu vontade de chorar? Quando eu volto, Quando volta em qual parte? quando eu volto na parte que ele se senta para falar comigo. Certo. Certo. Então vamos lá. Meu pai sentou para falar comigo. Meu pai sentou para falar comigo. Dá vontade de chorar quando eu lembro. Dá vontade de chorar quando eu lembro. Eu fiquei triste pelo meu pai. Fiquei triste pelo meu pai. Dá vontade de chorar quando eu lembro. Dá vontade de chorar quando eu lembro. Ele sentou para falar comigo, Ele sentou para falar comigo. para se despedir Para se despedir. e dizer que a vida dele era aquela. Dizer que a vida dele agora era aquela. Me dá uma tristeza, vontade de chorar. Dá uma tristeza e uma vontade de chorar. Se eu pudesse salvar o meu pai, eu salvava. Se eu pudesse salvar o meu pai, eu salvava. Se eu pudesse tirar ele daquele sofrimento, eu tirava. Se eu pudesse tirar ele daquele sofrimento, eu tirava. Eu fico imaginando que ele sofreu Eu fico imaginando que ele sofreu com essa mudança de vida. com essa mudança de vida. E ele sentou para se despedir de mim Ele sentou para se despedir e deu vontade de chorar, de mim. Deu vontade de chorar. lembrando dessa cena, Lembrando dessa cena. do sofrimento do meu pai. O sofrimento do meu pai. O que é que você está sentindo agora? Falou agora sobre o pescoço, mas diminuiu. Volta de novo na cena, tá? Pensa de novo ele sentado para conversar com você. Certo. O que é que você sentiu? Tá indo embora. Tá dando vontade de chorar ainda? Sentimento de pena, tristeza? Não, tá não. Parece que nós estamos começando a conversar mesmo sem essa pena e sem essa tristeza. Tá só o corpo. Pensa de novo lá no quartinho. Meu pai quebrou, ficou numa situação difícil. Vê se vem ainda tristeza, sentimento de pena, pensando em algum outro aspecto dessa situação dele. Só o calor mesmo no corpo. Mas é um calor desconfortável ou é um calor de alívio? Como é que é esse calor? Tem alguma coisa
Desconfortável nele? É desconfortável. É. Onde é que está o calor? Tá aqui no ombro. Certo, vamos lá. Eu sinto um calor no meu ombro. Eu sinto um calor no meu ombro. Um calor desconfortável. Um calor desconfortável. Uma sensação desagradável Uma sensação desagradável. ao lembrar da situação do meu pai. Ao lembrar da situação do meu pai. Eu sinto um calor no meu corpo. Eu sinto um calor no meu corpo. É um calor desconfortável. Um calor desconfortável. Ainda está sentindo calor? Vê se ele mudou, se está do mesmo jeito. Só pescoço. Está no pescoço? Eu sinto um calor no pescoço. 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 Meu pai passou por uma grande dificuldade. Meu pai passou por uma grande dificuldade. Eu fiquei triste por ele. Eu fiquei triste por ele. Eu senti pena dele. Eu sinto pena dele. Eu sinto um calor no pescoço. Eu sinto um calor no pescoço. Isso. E agora, como é que você está sentindo? Eu tô mais tranquilo. Está sentindo calor no pescoço ainda? Não, só com uma tensão no ombro só. Eu sinto uma tensão no ombro. 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 Eu fiquei com pena do meu pai. Eu fiquei com pena do meu pai. Eu fiquei triste por ele. Eu fiquei triste por ele. E o que aconteceu com ele depois? Ele deu um jeito na vida? Não? Eu tô fazendo a mesma coisa que ele. Ele continuou assim e ficou naquele patamar e foi assim, Até hoje. até hoje. Tá. Meu pai nunca mais conseguiu se recuperar. Meu pai nunca mais conseguiu se recuperar. E parece que eu entrei pelo mesmo caminho Parece que eu entrei pelo mesmo caminho e repeti a história dele. e repeti a história dele. Talvez para honrar o meu pai, Talvez para honrar o meu pai. o sofrimento dele, O sofrimento dele. por pena, Por pena. por solidariedade, Por solidariedade. por amor, meu pai. Por amor ao meu pai. Uma forma de honrar que não é saudável. Uma forma de honrar que não é saudável. O que é que você está sentindo agora? Tranquilo. Então você acha que está repetindo a história dele, é isso? Repetindo bem parecido? Muito parecido. Bom, então uma das formas da gente não repetir é se libertando do sentimento de pena. Quando eu sinto pena, a tendência é que eu entre no buraco junto com a pessoa e fique junto com ela. Então, se você tiver ainda memória com ele que traz tristeza, pena, é muito importante fazer EFT para isso. Aí você começa a ir para o seu lugar de filho. Né? Seu pai está aqui em cima na hierarquia, você veio depois dele, está aqui mais abaixo, e não fica mais tentando salvar ele com a pena e com o sofrimento. Que não salva ninguém, né? Só leva todo mundo para o buraco. Mas a primeira parte é essa daí, tá? Que a gente fez agora, é se libertar do sentimento de pena.